Sejam todos muito bem-vindos ao Minutos com a Bíblia. Hoje iniciando mais uma série, nós vamos falar sobre os dons espirituais. Então iniciando a série Carismas. A palavra carismas aí no grego, no Novo Testamento, usado por Paulo para expressar aqueles que são os dons espirituais. Vamos ler junto 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha a preocupação do apóstolo Paulo com relação aos dons espirituais. Então, a palavra dom aqui em 1 Coríntios capítulo 12, no grego é a palavra carisma, que significa que é a palavra empregada aqui para expressar os dons espirituais, porque não são talentos, não são aquilo que é inerente da capacidade humana. Os dons, os carismas, é a graça de Deus, expressa a graça de Deus derramada sobre nós através do seu Espírito Santo. E Paulo ele fala, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos dons, porque na igreja de Coríntios era uma igreja que recebeu muito do derramado do Espírito Santo e provavelmente eles estavam ali focando somente em alguns dons e talvez alguns deles ali estavam se achando, detentores melhores que os outros, porque talvez na vida de um ou do outro tinha ali o derramar mais assíduo de um dom específico. Mas Paulo ele vai desmistificar tudo isso e ele vai trazer o entendimento. Amém? E nós vamos aprender isso aqui nessa série, que vai ser uma série de 3 episódios. E nós vamos falar hoje sobre a diversidade dos dons. Paulo, ele alerta para a importância de nós conhecermos sobre esse assunto, sobre o assunto da diversidade espiritual dos dons. Se você continuar lendo, lá no capítulo 12 ainda de 1 Coríntios, no versículo 4, Paulo diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5, Paulo fala, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E também há diversidade na realização, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Olha que super interessante. Paulo traz uma informação super preciosa. Ele fala que existe diversidade de dons, existe diversidade na forma de se realizar, de servir, e existe diversidade de resultados. Então, a diversidade de dons aqui é a palavra carisma. Olha que interessante. Paulo está dizendo, há muitos dons. Existe uma variedade de dons. Depois Paulo está dizendo, há diversidade no serviço. O serviço aqui é a palavra serviço. Você vai conhecer muito bem isso. É a palavra diaconia no grego. Que existe muitas formas de ser feito, de ser realizada a obra de Deus. E também, aqui nós temos a palavra, há muitas formas de realizações. Há muitos resultados que o Espírito de Deus traz. Que a palavra aqui, resultados, aqui é energema no grego. O que significa? Há muitas formas de Deus concluir algo, resolver algo, trazer o resultado. Quando nós entendemos os dons apenas como uma aptidão, uma capacidade humana, a capacitação, a realização e os resultados, eles ficam apenas na esfera humana. Mas quando nós entendemos na perspectiva que Paulo está ensinando aqui, no livro de 1 Coríntios capítulo 12, Paulo está dizendo, existe uma grande variedade de dons, existe várias formas de servir, e existe vários resultados que são proporcionados pelo Espírito. No dom, na realização e no resultado, tudo isso está debaixo do domínio do Espírito Santo. O Espírito é o mesmo. Então, nós precisamos entender essa palavra na nossa vida, porque lá no versículo 7 do capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo está dizendo, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, que é o que, meus irmãos?
a edificação do corpo de Cristo. Então, nós precisamos entender, existe diversidades de dom, diversidade nas realizações, diversidade nos resultados, porque às vezes nós enxergamos como os coríntios só algo que está muito expressivo diante dos nossos olhos, mas há um Deus que opera em tudo e em todos, há um Deus que é poderoso, e o Espírito Santo, ele está concedendo a cada um, visando um fim proveitoso, que é a edificação do corpo de Cristo. Então, sendo assim, nós não podemos resumir o assunto, falar da ação do Espírito Santo na vida da igreja, trazendo divisões simplistas, ou resumindo a esquemas teológicos, falando que só existem esses dons, que esses dons aqui não existem mais, ou até priorizando alguns dons em relação aos outros, falando que esses dons são mais importantes, esses aqui não. Nós não podemos esgotar simplesmente o assunto quando a palavra está nos ensinando que existe uma diversidade de dons, uma diversidade na forma de servir sendo usado pelo Espírito, e existe uma diversidade naquilo que são as realizações, são os resultados. Então guarde bem isso no teu coração. Os dons são diversos, a forma de servir, ela também é diversa, e os resultados, as realizações são diversas. O Espírito concede à igreja na medida que há necessidade. Então, se a tua igreja hoje ela tem um desafio, se você, como servo de Deus no corpo de Cristo, tem um desafio, você pode ter certeza que o Espírito Santo ele vai nos capacitar. O Espírito Santo vai nos dar uma capacidade realmente assim inusitada de você realizar algo que ninguém ainda realizou, ir por um caminho que talvez ninguém realizou. Eu me lembro de uma passagem muito conhecida, nós estávamos falando esses dias na igreja sobre Ezequias, nos dias em que Ezequias sabia que Senaqueribe, que era o rei da Síria, iria invadir ali Jerusalém, e ele se preocupou muito com as águas que ficavam do lado de fora, na fonte de Guion. E quando você hoje vai lá em Jerusalém, há o aqueduto, há um túnel de Ezequias que mas aqueles homens, eles escavaram quase 900 metros na rocha, naquela montanha, para trazer as águas para dentro da cidade. Nunca ninguém tinha feito aquilo. Só que o Espírito de Deus, ele sempre vai nos mover na direção daquilo que é a necessidade para um fim proveitoso. E eu estava lembrando dessa passagem porque talvez alguém poderia dizer, mas isso não adianta. Mas olha, Deus capacitou aqueles homens, o Espírito de Deus ensinou eles a fazer algo que era completamente diferente, e o resultado foi um resultado inusitado, uma realização nova, porque eles nunca tiveram aquelas águas dentro. Agora, depois de Ezequias, as águas estavam dentro da cidade. O que significa isso? Diversidade. Então, para cada momento, para cada situação, o Espírito Santo ele tem liberdade para agir na vida da igreja. Então, não vamos resumir a ação do Espírito a esquemas teológicos, não vamos resumir a qualquer esquema simplista ou tentar esgotar o assunto, porque se existe diversidade espiritual de dons, de realização, se existe diversidade na forma de servir, então eu quero abrir o meu coração para que o Espírito Santo possa usar a minha vida, a minha casa, para que a obra dele possa ser realizada no nosso meio e o corpo de Cristo seja edificado. Vamos orar nesta manhã, vamos agradecer ao Senhor, porque nós estamos começando essa série falando sobre carisma, sobre os dons, para que você possa ter o entendimento e entender que o Espírito Santo ele tem liberdade. E diante de tantas situações, desafios e necessidades, o Espírito vai nos capacitar, vai nos ensinar como fazer, e os resultados eles vão ser inusitados, porque é o Espírito que vai estabelecer todas as coisas. Senhor, nesta manhã nós nos colocamos diante da Tua presença e Te agradecemos, porque Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de poder, e nós Te pedimos, Espírito Santo, abre o nosso entendimento para que possamos compreender a diversidade de dons,
a diversidade na forma de servir, a diversidade das realizações, que são todas providas por Ti, para que haja edificação do Teu corpo de Cristo, para que todo o dom derramado, Senhor, toda a realização, Pai, Pai, para que todo o serviço prestado no corpo tenha um fim proveitoso, que é as vidas salvas, edificadas e restauradas. Eu te peço nesse dia, Senhor, que nós possamos despertar para as verdades espirituais e que a diversidade dos dons, Senhor, as diversidades do mover espiritual não sejam encerrados em esquemas simplistas, em sistemas teológicos, Senhor, e que a gente nem venha esgotar o assunto, mas que nós possamos, em Teu nome santo, viver aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Espírito Santo, nos guia, derrama sobre nós os dons, como Paulo nos ensinou a buscar os melhores dons. Nós queremos nesta manhã, Pai, ser instrumentos Seus, para que a Tua obra possa ser edificada através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe o teu dia. Nessa série Carisma, ore ao Espírito Santo, para que você realmente tenha esses dons. A palavra carismas aqui, para relacionar, para expressar, para identificar os dons, é simplesmente para dizer que o dom não é uma aptidão, não é uma atribuição, não é um talento meu, mas é algo vindo do Espírito Santo de Deus para a minha vida. O dom pertence a Deus, não pertence a nós. Então, em nome de Jesus, Deus te abençoe, que você tenha realmente um dia muito especial e que essa palavra você possa refletir. Se você gostou deste vídeo, que você possa apertar aqui embaixo, você vai ter um lugar aqui para dar um joinha, curtir, se você puder comentar, se você puder compartilhar com mais amigos, para que a gente possa realmente se tornar relevante e que possamos prestar esse serviço de ensinar e instruir a igreja em nome de Jesus. Deus te abençoe, que você possa estar sempre ligadinho com a gente aqui no Minutos com a Bíblia, sempre trazendo de uma forma muito básica, simples e clara aquilo que são as verdades espirituais. Deus te abençoe.